Então, bom dia, alunos. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula aí de sociologia, né? E a proposta ainda dessa semana é essa continuidade do que eu já passei na semana passada, que era justamente vocês começarem a elaborar um diário de bordo, né? Como o próprio nome diz, é um diário que vocês vão colocando toda a percepção que vocês têm, né, desse processo da quarentena, né, de tudo que vocês têm visto, ouvido e passado na pele, né? Quais são as emoções que vocês têm sentido, como que as pessoas estão reinventando seu dia a dia dentro, né, desse novo formato de sociedade. E dentro dessa ideia, né, para a aula de hoje, é justamente você começar a já pensar o que que eu consegui produzir nessa semana que passou. Né? E das demais semanas que eu não estava fazendo diário de bordo, mas eu já tinha meus pensamentos, né? Até mesmo para o futuro, como que seria e tal. Então, esta semana você vai de certa forma, pensar um pouco sobre o que é roteiro, né? Como que faz um roteiro? Talvez dar uma pesquisada na internet, né? Eu trouxe para a aula de hoje algumas questões que talvez possa ajudá-los nessa confecção, nessa elaboração do roteiro, né? Que é um roteiro de filmagem. Depois que vocês tiverem feito o diário de bordo, aí vocês vão montar ele dentro de um roteiro. E uma das questões que é bastante interessante e que fala ali é para vocês planejarem, né? O que que eu tenho que planejar? Primeiro, tirar a ideia da cabeça e colocar no papel. Então, qual que é a ideia que eu tenho, né? Como que eu vou passar todo o diário, né? Toda essa experiência que eu estou tendo, tive ainda, né? Estou passando da quarentena. Aí, no segundo momento, desenvolva uma história, no caso, a sua história, né? Além de uma boa ideia, você precisa pesquisar muito, ou seja, pesquisar como que se confecciona, como que se elabora um roteiro. Aí conte a sua história, né? A partir da sua linguagem, né? Da sua forma de ver as coisas. E num outro momento, defina o conflito, né? Desse seu filme ou dessa sua vida. Que o conflito nada mais é do que o Covid-19, o coronavírus, enfim, a quarentena. Isso seria é o conflito, né, do aluno, da sociedade e, quiçá, do próprio mundo numa dimensão mundial aí, né? Então perceba bem, primeiro eu tenho que planejar, né? Como que eu vou fazer isso, colocar a ideia minha que está na minha cabeça no papel. Num outro momento eu desenvolver essa minha história, né? É, num terceiro momento eu tenho que definir um certo conflito que eu estou buscando resolver, que seria justamente essa pandemia, né? Num quarto momento, construir personagens consistentes dentro dessa curva dramática. Como assim uma curva dramática? Quando se fala numa curva, a gente está dando entendimento de que um roteiro e uma história tem que ter um início, tem que ter um meio e tem que ter um fim, né? Obviamente que a gente não chegou no fim da pandemia, mas vocês têm uma noção aí, né? Quando começou, quando foi o foco maior, né? O ápice, e talvez agora comece a ser controlado, né? Talvez o Ministério da Saúde, enfim, comece a tentar controlar aí todo esse avanço, né, de contágio, né, do vírus, até mesmo a questão das mortes, etc. e tal. Então, você conseguir fazer essa curvatura dramática entre começo, meio, né, e aquilo que vai caminhando para o fim. Ou mesmo dentro do seu roteiro, você meio que jogar algumas previsões de como será o fim, né? Justamente para você ter argumento o suficiente para desenvolver essa sua história no formato de roteiro, tá? Então aí vem outra questão, faça o argumento, ou seja, você não só está colocando os seus relatos, né, a sua percepção, como também está argumentando o que está acontecendo, está documentando, né, e depois nesse momento você passa a roteirizar, né, fazer um roteiro sobre isso. É, Escrevendo então o seu roteiro, né? Esse passo a passo que eu estou tentando explicar hoje pede para que você também desenvolva cada cena, ou seja, tente pensar no que você está dizendo de forma clara, para que a pessoa, quando for ler o seu roteiro, ou se caso ela chegar a ser gravada, né, para o documentário, ela tenha essa leveza, né, de clareza de informações
de um argumento claro e que você passe realmente quais foram as suas reais experiências do dia a dia, né? Como mexeu com o seu emocional, com o emocional do vizinho, da cidade, da sociedade, enfim, né? Como que os meios de comunicação começaram a trabalhar e tratar dessas informações. Então, tudo isso é interessante você ir aos poucos argumentando, defendendo, afirmando dentro aí do seu roteiro, né? De forma bem clara aí, né? Depois que você escreveu o seu roteiro, dê uma revisada nele. Vê se não tem muita coisa, né, se repetindo, né, em termos de informações. Veja se o seu vocabulário ele está realmente bem claro no que está sendo definido e afirmado sobre essa tal pandemia, né? E por último, num último momento, já final desse roteiro, né, se pede ali nessas dicas, né, que você seja capaz de apresentar para alguém, né? Não tem aquela, às vezes, quando a gente tem apresentação em sala ou na escola, não tem pessoas que às vezes apresentam o conteúdo no espelho só para ele ver como que ele se sai, né, durante aquela explanação de determinado conteúdo? Então, aqui pede para que você apresente para um amigo, né, ou para alguém da família que você já conheça, né, que você não vai ter tanta timidez e tal, e aí ele vai ter seu comentário, né? O que que ele achou? Tá claro, tá legal, tá criativo, né? Tá dentro da proposta do roteiro. Então é interessante que faça todos esses passos para que você consiga, né, desenvolver um roteiro interessante, claro, conciso e que mostre as suas reais emoções, né? E quais foram as suas percepções, né, ao longo dessa pandemia que estamos vivendo, né? Tentando travar aí um nexo, né, de português no sentido de ter começo, meio, né, e prospectando o fim já dessa situação, problema que a gente chama de coronavírus, né? Ou quarentena, ou mesmo pandemia. Então seria mais ou menos isso, alunos. A gente pensar um pouco melhor sobre como está sendo essa nossa elaboração, né? Do diário de bordo, né? Ou seja, quais são as minhas percepções que eu estou escrevendo no meu caderno, no meu diário, para que depois ele possa virar então um roteiro de filmagem. Porque a gente sabe que é um concurso que a diretoria de ensino está fazendo, né? Que está envolvendo-se várias escolas da diretoria, 3 projetos vão ser escolhidos, né? E aí vai ter ali aquele sorteio uma de uma máquina semiprofissional. Então é bem interessante aí. Então, desde já agradeço a atenção de vocês e desejo bons estudos para essa semana. Tchau, tchau.